só, Chicolas, temos um videozinho aqui do Gameira. Gameira, ele fez um vídeo aqui extremamente interessante. Os vídeos dele que ele faz nesse estilo aqui são muito bons. Ele meio que conta uma história do início ao fim, é quase como se fosse um videozinho de história que ele conta o caso. A gente vai acompanhar por que o PlayStation 3 foi um grande erro, né? Porque na realidade ele foi feito, né, para ser um grande computador. Só que na época não tinha nenhum desenvolvedor de jogos que sabia fazer jogo num grande computador. Aí ficava lá, parado. Vamos entender isso aqui, rapaziada. O momento em que a Sony condenou o PlayStation 3 foi quando ela colocou um chip de supercomputador dentro dele. Isso não é um exagero. O processador Cell era o mesmo que estava dentro do primeiro supercomputador que quebrou a barreira do petaflop. Isso são 1000 teraflops. A Força Aérea Americana montou um supercomputador usando o PlayStation 3. Uma boa Olha aí, ó. A pergunta aqui seria, o que esse processador estava fazendo em um videogame? Mas a Sony de 2006 não estava preocupada com isso. O seu papel era criar o supercomputador e os estúdios que se virem para descobrir como desenvolver jogos para ele. E os consumidores, bom, eles que Nosso ideal para o PlayStation 3 é que os consumidores pensem, ok, vou trabalhar mais horas e comprar um. façam hora extra para pagar por ele. Essa frase infeliz foi dita pelo pai do PlayStation e na época CEO da divisão de videogames da Sony, Ken Kutaragi. É bem coisa de japonês falar esse tipo de coisa, né? Vou trabalhar o máximo que eu posso para comprar um videogame. PlayStation 3 tinha sido lançado por $200 a mais que o seu maior concorrente, o Xbox 360, e 250 a mais que o Wii. Não, nessa época aí, nessa época foi quando o Xbox entrou no hype, né? O Xbox 360, ele teve uma época que era maior que o PlayStation 3, aí depois meio que ficou de igual, mas foi a primeira época onde o Xbox batia de igual com o PlayStation 3, primeiro por conta de valor, e também porque teve uma época que tinha mais jogos, justamente porque no PlayStation 3 era mais difícil de fazer jogo. Mas, segundo ele, isso ainda estava provavelmente barato demais. E a pior parte é que provavelmente estava mesmo. A estimativa era que cada PlayStation 3 fabricado custava para a Sony $800. Então, caralho, eles ficavam no vermelho. Nossa, eles iam ter que ganhar com o jogo. Ao vender ele por $500, ela estava perdendo $300. E essa estimativa não levava em conta o custo de pesquisa, desenvolvimento, marketing, só os componentes dentro do console. O PlayStation 3 tinha um PlayStation 2 dentro dele. Como a arquitetura do processador Cell era tão única, eles colocaram a CPU e a GPU do PS2 dentro do PS3 para que ele fosse retrocompatível. Ele era o único console que usava o formato de Blu-ray em vez do DVD, e só o leitor de Blu-ray era estimado custar $125 por unidade. A desculpa era que os jogos do PS3 eram grandes demais. Metal Gear 4, por exemplo, tinha 50 GB. Isso precisaria de 6 DVDs. 6 CD, o único né? jeito era ter um leitor de Blu-ray, mas o Xbox 360 não tinha um. E claro, jogos do console da Microsoft vinham em 2, às vezes 3, um ou outro em 4 DVDs, mas o custo de um DVD para essas empresas era de alguns centavos. Em comparação... cara, mas era chato, hein? Era chato ficar botando DVD por DVD. São as peças dentro do Xbox 360 custavam quase metade do que as do PS3. O Wii inteiro custava por volta da mesma coisa que o leitor de Blu-ray do console da Sony. O processador do Wii era 7 vezes mais barato que o Cell do PlayStation 3. Toma! Pra vocês poderem mais barato que o Cell do PlayStation 3. When I learned about the loss we are making, I was like, we are finished. O Shuhei era vice-presidente da divisão norte-americana na época, e da sua perspectiva, aquele Só pra deixar claro, tá? São japoneses. parecia ser o fim do PlayStation. So the launch year and the second year after launch, the company made huge loss. So I thought, we would be over. We are over. No seu primeiro ano no mercado, o PS3 fez a Sony perder $2 bilhões. No segundo ano... Porra! Isso é coisa pra falir, né? Doido. Que isso, velho? Lançaram um produto pra perder dinheiro, cara. Os malucos são gênios. 2 bilhões, velho. Melhoraram. E ela perdeu só $1 bilhão. But lucky, during these years, Sony's TV division had a huge hit with a vantagem, né, da Sony, que tem outros produtos, né? Series. Oh yeah, we remember Vega. Success. So the Sony parent company made a lot of money to cover the loss from PS3. So we survived. Agora, as Essa é a vantagem, né, da Sony, né, cara? Que o PlayStation é só mais um dos produtos, né? Isso também é um grande problema, né? Quando a gente tem uma empresa, por exemplo assim, uma empresa que ela só tem um produto. Ela tem que dar a vida por aquele produto, né? A Sony que tem vários assim, né? Se o PlayStation 3 aqui não tá indo bem, beleza, vamos botar aqui uma grana na televisão, né? Daí o pessoal compra a televisão e cobre. Mas se bem que, né, a gente pode também considerar algo que é óbvio, né? Que o mundo dos games, né, dá muito mais dinheiro do que televisão, né? So we survived. Agora, as TVs não iam sustentar o PS3 para sempre. A Sony precisava que as pessoas comprassem jogos pro console. É por isso que era aceitável perder dinheiro em primeiro lugar, porque a cada jogo vendido pro PS3, a Sony ficava com uma taxa de 30% do valor de venda. Então, se as pessoas comprassem jogos...
30% bom demais, hein? Cê é louco. Jogos suficientes, ela ia conseguir recuperar aquele dinheiro e até começar a lucrar com o PlayStation 3. Tinha só um pequeno probleminha. Ninguém conseguia fazer jogos para aquele processador. O Cell ficou conhecido por ser extremamente difícil de se trabalhar. Ele simplesmente funcionava de maneira diferente dos processadores tradicionais, e os desenvolvedores precisavam de tempo para aprender a desenvolver e otimizar jogos para ele. Tempo que a Sony não tinha. Naqueles primeiros anos, o Xbox 360 já tinha recebido grandes exclusivos como Gears of War, Halo, jogos que vendiam consoles. Já o PS3 não conseguia encontrar um bom argumento que justificasse a sua escolha, muito menos por $200 a mais. Pior ainda, os jogos que lançavam para as duas plataformas costumavam rodar pior no PlayStation 3, apesar do console ser, no papel, mais poderoso que o concorrente. Né? Essa era a consequência de não incluir na conversa aqueles responsáveis pela parte mais importante do seu console, os desenvolvedores. É, cara, porque tem uma parada que... Quando você vai fazer um novo produto, né? Você vai fazer um videogame, né, cara? Você vai fazer esse videogame pra quem? Quem fazia os jogos? Para os desenvolvedores. Então, de quem você precisa a opinião de como se precisa ser o videogame, né, cara? Dos desenvolvedores. O que vocês precisam pra fazer um jogo melhor? E montar a partir disso, né, cara? Já adiantar umas coisas pra galera já ir estudando e aperfeiçoando as paradas antes de lançar, pela parte mais importante do seu console, os desenvolvedores. Like 3 weeks before the E3, I got a call from product manager, and she told me, you know, the new controller we are developing, it has motion sensor in it, and I was like, a grande revolução. Great. So what it does? Os controles que vibra, o cara te bate e você sente no controle. Oh, okay, great. So what it does? And she said, well, we have prototype. We'll send you. So can you make something to show at E3? So the team spent a week or so incorporating it just in time for E3 and demonstrated it as a new feature of the controller. So we had managed to develop our new controller without ever involving a person who made games or a consumer. Esse é Mark Cerny. Na época ele comandava uma força-tarefa dentro dos escritórios da Naughty Dog, criada para salvar o PlayStation 3 dele mesmo. E considerando o estado em que o console foi lançado, o que eles conseguiram fazer foi um milagre. Milagro. Na E3 de 2014, o CEO e presidente da divisão de jogos da América do Norte, Sean Layden, subiu no palco para compartilhar alguns números positivos do PlayStation 4. More than 1.25 billion hours have been spent gaming. More than 1 billion multiplayer sessions. 150 million, 95%, 120 million times. No seu primeiro ano no mercado, o PS4 estava vendendo mais que o Xbox One e o Wii U. De uma geração para outra, o PlayStation foi do topo do mundo pro quinto dos infernos e de algum jeito pro topo do mundo de novo. In some ways you can look at the rise of the legacy of PlayStation. Sometimes it reads like a Greek drama. And in PlayStation 3, that was like our Icarus moment. That's when we flew too close to the sun and took a bit of a dip into business, to say the least. No mito, Ícaro cai no mar onde ele morre afogado. E a marca PlayStation, por pouco, não teve o mesmo destino. O primeiro PlayStation foi o console mais vendido da história, até ser superado pelo PlayStation 2. PlayStation 2 eu não tive nem 2 nem 3. Tive 2 e o 3 eu não tive, tinha condições, então dei minha mãe. Aí eu tive o 4. 4 eu comprei com o meu dinheiro do YouTube já. Muitas das decisões absurdas da Sony podiam ser explicadas por esse excesso de confiança. Nada podia parar o PlayStation, nem mesmo o sol. Mas, quando a temperatura começou a subir, eles entenderam que algumas coisas tinham que mudar. Complete shake-up in the business to find some success for PlayStation 3. Ken Kutaragi foi substituído por Kazuo Hirai. A primeira medida do novo CEO foi mudar a estratégia inteira. We had just launched PlayStation 3 and every territory was struggling. I said, Kaz, you gotta tell me, how bad is the situation? Kaz was very honest and straightforward. He said, you couldn't make it any worse. Talvez essa mudança de atitude tenha ficado mais visível nos comerciais do PlayStation 3. No lançamento, as campanhas publicitárias eram mais artísticas, surreais. Eu, particularmente, acho elas maravilhosas, mas a sua mensagem era um pouco confusa. Se você já tinha dificuldade em justificar pagar mais por um console com menos jogos e pior performance, uns corvos saindo de ovos não ia fazer muita coisa pra te convencer. Mas, de repente, os comerciais se tornaram muito mais direto ao ponto. Dear PlayStation, I got a tip that you were making the PS3 $299. Confirm or deny? $299? Bernie, you can't believe everything you read on the internet. That's how World War I got started. Entra Kevin Butler, vice-presidente de relações de tiro em primeira pessoa, grandes momentos de ação, jogos épicos para todos. O primeiro objetivo da nova campanha era te mostrar que o PlayStation 3 não era mais esse supercomputador que fazia bonecas demoníacas chorarem, mas um console, um produto com um ótimo custo-benefício que inclusive agora custava só $299. $299 for the sweetest game
R$299 pelo melhor console para jogar, rodar Blu-ray e baixar filmes. Seria fantástico. Em 3 anos, a Sony conseguiu diminuir o custo de produção do PS3 em 70%. O novo modelo Slim era menor, mais eficiente. Ele não era mais retrocompatível, mas também não tinha mais um PlayStation 2 dentro dele. A mesma empresa que tinha estimado que o PS3 original custava $800 no lançamento, estimou que o Slim agora custava um pouco mais de $300 para a Sony. O segundo objetivo era te convencer que no PlayStation 3 você encontraria os melhores jogos. After PlayStation 3 shipped, the hardware team immediately started working on reducing the manufacturing cost of the console. And we ended up forming a specialized technology group, the ICE team, which initially stood for the Initiative for a Common Engine. A meta do time ICE era desvendar os mistérios do processador Cell e criar ferramentas que ajudassem os estúdios da Sony a desenvolver jogos pro PS3. Killzone 2, Uncharted 2, God of War 3, todos esses jogos saíram por volta da mesma época do PS3 Slim. Eles também perceberam que não tinha por que manter essas descobertas em segredo e compartilharam elas com os estúdios de fora. E com o tempo, aquele mesmo PlayStation 3 que tinha sido um dos piores consoles já lançados foi se tornando competitivo. Eventualmente, ele virou a casa de muitos dos melhores e mais impressionantes jogos da geração. Alguns meses antes da nova geração de consoles, o PS3 conseguiu superar o total de vendas do Xbox 360 por pouco. O que era um feito e tanto. O 360... Porra, que foda, eu não sabia disso. Eu achava, até hoje eu achava que o Xbox era maior. 360 tinha sido um enorme sucesso para a Microsoft. Sair do buraco para basicamente empatar com seu maior concorrente significava que eles não só tinham solucionado os problemas do PS3, mas que agora tinham a oportunidade de aplicar essas soluções em um novo console. Dessa vez, da forma certa, desde o seu design. O PS4 realmente foi do caralho. O PS4 não tem como. PS5 tá na mesma vibe do PS3, hein? Não a questão de valor, a questão de não ter jogo, velho. Até sai um jogo ou outro, né? Mas se a gente compara na época que saía pra PS4. A conscious decision that we have to make a platform and an architecture that's built for the development community. And also we decided this is a game machine, people. Let's not really lean too far into that supercomputer in the home thing. People come to PlayStation to play games. Just keep that central in your mind. That's what we're here for. Foi decidido que o arquiteto-chefe por trás do PlayStation 4 seria aquele que tinha unido os lados de hardware e software do PlayStation 3. Mark Cerny. A primeira coisa que ele fez foi viajar para todos os estúdios dentro da Sony e perguntar para os desenvolvedores o que eles queriam em um novo console. Muito foda. Sim, muito foda. O cara começou assim só ajudando. Eles queriam em um novo console. Those 3 years around launch are our unifying experience at Sony Computer Entertainment. Anyone who lived through those times understands the value of frank and open conversation, the importance not just of hardware but also software and tools, and the vital role of third parties in the success of the platform. This was the initial step in the creation of PlayStation 4. And for the first time in Sony Computer Entertainment, ele tava falando aí, the initial step in the creation of PlayStation 4. And for the first time in Sony Computer Entertainment's history, this process was inclusive and collaborative. É verdade que na 8ª geração foi a vez da Nintendo e da Microsoft voarem perto demais do sol. Mas o que colocou a Sony de volta ao topo foi olhar para tudo aquilo que o PS3 tinha e fazer o contrário. Já o PS4 acabou na mesma prateleira do PS1 e do PS2. O que não muda o fato do PlayStation 3 ter sido um grande erro, mas em vez da Sony deixar que isso queimasse as suas asas e fizesse com que ela morresse afogada num mar metafórico, ela aprendeu com seu grande erro. Muito foda, hein? Baita vídeo, hein, Gameira? Gameira aí, vídeo bom demais, baita história, baita história. Sou do time de quem assistiu o vídeo até o final e já fica com saudades. Até daqui 6 meses, gente, valeu. O Gameira aí tem... Vamos soltar pouco vídeo, né? pouco vídeo, né? Grande abraço aí pro Gameira. Baita vídeo do caramba, hein? E é isso, o que vocês acham aí do PS3, rapaziada? Vocês jogaram bastante PS3? Conta aí pra mim. Isso é Maicon que news, isso é Maicon. Isso é Maicon que news. Isso é Maicon que news. Eu vi no Maicon. Isso é Maicon que news. Essa notícia quente. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro. Famosinho fala merda e vai na história meio do luxo. 3 vídeos por dia, num café depois do almoço. E depois tem um react que sai logo de noite. Eu vi no Maicon que news uma notícia nova que envolve um famoso, mas eu não conheço. Eu não ligo pra notícia, mas clico no vídeo. Eu não ligo pra essa porra, mas assisto inteiro.